Você sabe que você fez algo de muito errado na sua vida quando acaba discutindo Tubarões em Conserva como arte, né. Vamos lá, né. Então hoje finalmente vamos falar da obra do Damien Hirst, A Impossibilidade Física da Morte na Mente de Alguém Vivo. Sim, porque esse é o título dessa famosíssima obra de arte, onde tem um tubarão em conserva. É, exatamente isso, né. E é claro que isso vai chocar alguns de vocês, vão falar: "Meu Deus, isso é arte". E eu acho que eu vou tentar aqui, a partir dessa obra, explicar um pouquinho como funciona a chamada arte contemporânea, né, que causa tanto escândalo nas pessoas, né. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender aqui é que a arte contemporânea, ela, primeiramente, não vai receber o benefício do tempo. Como assim? Vamos supor que você vai num museu, pode ser o MASP, a Galeria Uffizi lá na Itália, por exemplo. Você vai lá na Uffizi na Itália, você vai encontrar obras de Leonardo da Vinci, Michelangelo, Caravaggio, Botticelli, e você vai sair de lá com absoluta e total certeza que a arte do Renascimento foi a melhor de todos os tempos, né? Só que se você andasse nas ruas do Renascimento, você ia ver muita porcaria, né? A maior parte dos quadros deveria ser muito ruins. E aqueles que sobreviveram, porque receberam um cuidado durante 500 anos de investimento, basicamente, era só o melhor do melhor do melhor. Mas se você for lá num arquivo de museu, você ia se surpreender a quantidade de coisa ruim daquela época que também tem. Eu estou dizendo isso porque quando a gente vai ver artistas contemporâneos, a gente precisa ter consciência que, de fato, boa parte daquelas obras não vai ter futuro algum. A grande maioria será esquecida, uma outra vai ser guardada na memória e pouquíssimas delas serão comentadas daqui 100, 200, 300 ou quiçá 500 anos. Se essa obra do Damien Hirst vai estar sendo discutida daqui 500 anos ou não, nós não sabemos, tá bom? Não dá para saber. E esse é um preço a se pagar para a gente curtir a arte contemporânea. Sinceramente, isso não deveria ser um problema, mas sim um estímulo às pessoas, né? Segundo ponto aqui é que a gente também tem que compreender o papel que o artista tem na sociedade de hoje, né? Embora isso não é válido para todos os períodos históricos, se pede ao artista seja um inovador, né? A gente quer que o artista expresse coisas de maneiras que jamais tinham sido feitas antes. E esse é um grave problema nos dias de hoje, porque basicamente tudo já foi feito. Alguém consiga expressar uma ideia por meios completamente inovadores vai merecer muita atenção. Então vamos pegar aqui o mesmo Damien Hirst aqui, né? Ele é um artista britânico, estourou aí no mundo da arte na década de 80 e 90, basicamente, e ele é um fã de um outro artista que é o Francis Bacon, né? Vamos dar uma olhadinha nos quadros do Francis Bacon aqui, tá? O Francis Bacon ele trabalhava com temas muito grotescos, tá bom? E vocês podem reparar aqui que a arte dele é bastante chocante. Eu vou colocar uma imagem aqui que também é a crucificação aqui. Vocês dão para ver que não é algo muito legal, fofo, coisa parecida, né? O Damien Hirst era apaixonado pelas obras do Bacon e queria pintar como o Bacon, e até tentou fazer isso, mas ele não conseguiu. Ele ser apenas uma paródia desse artista. E ele percebeu que teria que fazer algo diferente. Trazer para a tridimensionalidade as obras do Bacon seria uma boa saída. Percebam aqui, pessoal, isso eu reparei fazendo esse vídeo, para falar a verdade, né? Essas caixas que são colocados os personagens aqui, né? E você entende um pouquinho da onde vem essas ideias de caixas transparentes aqui do Damien Hirst, tá? Então, quer dizer, nós estamos falando de um artista que está dialogando com uma tradição que já vem. Ele fala assim: ó, vou também fazer minha arte de uma outra maneira, tá? Bom, alguns de vocês já devem estar perguntando, ok, mas eu preciso conhecer toda a arte anterior para entender de arte? Sim, tá? Se você quer realmente apreciar a arte. Por exemplo, você vai assistir o Vingadores, né? O último filme dos Vingadores lá, sem assistir todos os outros anteriores? Não, para você apreciar o último filme dos Vingadores, você precisa ter visto os outros necessariamente, senão você vai ter uma experiência completa. A arte é um pouquinho isso. Ninguém reclama de ter que assistir todos os filmes da Marvel para entender o último, certo? Agora, quando é um artista, não, aí tem problema, né? Então, Daniel Hirst está dialogando não somente com Francis Bacon, mas com uma tradição ainda muito maior, que é o tema da morte, porque esse é o assunto que ele escolheu mais trabalhar em suas obras, né?
Aí você pode até falar, mas isso é meio macabro, isso é meio terrível. Toma cuidado, porque toda a história da arte é marcada por esse tema, né? Então nós temos a mumificação lá no Egito Antigo, tá certo? Os triunfos da morte, ou as danças macabras, que são muito comuns na Idade Média e na Idade Moderna, que eu já trabalhei aqui com vocês, entre outros. Ou seja, falar da morte, basicamente, é um dos grandes temas da arte, né? A gente até pode falar da crucificação aqui de Cristo, por exemplo, que é um tema da morte também. Ou seja, o que o Damien Hirst está fazendo não é nada novo, ele só está falando da morte de uma outra maneira. E aí é claro que vem a questão do título da obra, né? Meu Deus do céu, que coisa horrorosa esse título. Vamos por partes aí. A ideia de você dar um título à sua obra, ela com algum significado, se deveu muito aos surrealistas, tá bom? Porque a brincadeira aqui é que você não vai ter uma experiência estética. E acho que esse é um ponto fundamental quando vocês vão ver obras de artistas contemporâneos, tá bom? O que é uma experiência estética? Você quer ver o que é bonito, tá? É uma das funções da arte. Algo harmonioso, uma representação do real, o que seja. E de certa forma, não aqui no Brasil, mas no mundo em geral, os jovens são treinados a usufruir dessa experiência estética. Então você vai lá, ou quando você faz turismo, por exemplo, né? Você quer ver coisas bonitas, tá certo? Já os surrealistas já não brincavam muito com isso, tá certo? Eles queriam causar alguma coisa na sua cabeça, ou seja, mexer com algumas concepções suas. O título ajudava nessa função. Então, o título aqui já é indicativo da proposta desse artista. A impossibilidade física da morte na mente de alguém vivo. Veja, mesmo que não tivesse o tubarão, já daria o que pensar essa frase, certo? E essa é a brincadeira aqui. Alguns acusam, né, a arte contemporânea ou artistas conceituais como o Damien Hirst de, na verdade, fazer filosofia de uma outra maneira. Verdade, pode ser exatamente isso. Alguns teóricos da arte, Arthur Danto, por exemplo, ele vai até argumentar que esse é o fim da arte, né? Aí é uma outra discussão que eu não vou ficar aqui com vocês. Mas seja como for, talvez esses artistas contemporâneos no futuro não serão vistos em museus como a gente vê, né? Há uma outra forma de se relacionar com a arte que eles estão propondo que não é a antiga experiência estética que a gente está acostumado, basicamente. Né? Então, vocês são alunos, por exemplo, ou jovens que estão começando a entender de artes, etc., vocês têm que entender isso, tá bom? Então, nem sempre é uma experiência estética que você vai buscar com a arte, tá bom? Eu até poderia falar isso em termos de viagem, tá certo? Então, você viaja para alguns locais para ver coisas lindas, mas você também viaja para ter experiências. Essa aqui é uma viagem de experiência, não de ver coisas bonitas, tá bom? Bom, vamos à obra em si, né? Bom, como falei, ele escolheu fazer desta maneira, colocar um tubarão, uma espécie de formol, né, ou coisa parecida, tá? A primeira pergunta é, por que um tubarão no formol? Bom, o tubarão é algo perigoso, obviamente, é um animal que, no mínimo, todo mundo tem algum tipo de respeito, coisa parecida. Então, há uma ideia de perigo aqui. Ele já fez isso com outros animais também, tá? Então, incomoda, assusta, chama atenção, choca. E artistas como Damien Hirst sabem disso, né? Eles sabem que um elemento fundamental hoje da arte ou de qualquer coisa é chocar. Então, por exemplo, no início do vídeo eu preciso chocar vocês, não funciona. Se eu entrasse aqui com uma roupa de tubarão e apresentasse, com certeza ia explodir de views. Minha dignidade também ia explodir, mas enfim, né, eu não vou fazer isso. Mas vocês gostam disso, vocês buscam isso, vocês clicam isso. Então, quando você ficou chocado e reclamando da Damien Hirst, você caiu na pegadinha dele. Você está sendo manipulado, não o contrário. Toma cuidado, tá bom? Mas olha aqui uma reflexão que a gente pode fazer. Vocês podem reparar que desde então do Egito Antigo a gente busca preservar-se sobre a morte, né? Então essa brincadeira de você tentar preservar coisas através da arte ou da ciência é muito tradicional. Veja, muito da arte antiga era uma tentativa de certa forma evitar a morte ou guardar coisas. A gente tira fotografias para quê? Para não esquecer, para não perder. Sempre tem uma ideia por detrás de congelamento das coisas, né?
Olha só que interessante, né? Se você pega, por exemplo, os grandes revolucionários lá de 1917, da Revolução Russa, muitos artistas da Revolução Russa buscaram romper com todas as ideias do passado, a sociedade burguesa, etc. Vamos fazer um mundo novo. A ideia do mundo novo rapidamente se degenerou no quê? Em fazer o que sempre foi feito: estátuas monumentais, congelando alguém no seu auge do poder, como no caso do Stalin, ou Lenin, né, que foi mumificado. Então perceba, a revolução que propôs ser a maior ruptura da história humana ou coisa parecida, somente terminou imitando os egípcios que já faziam isso há 4.000 anos atrás. E aqui eu posso até fazer uma outra analogia, né? O tubarão é um monstro do mar, né? A gente tem sempre essa tendência de congelar pessoas horrorosas, né? Mas, voltando aqui, então, talvez o que choca de verdade na obra do Damien Hirst, que possivelmente é o que eu proponho vocês pensarem, né? É que, na verdade, ele está mostrando algo que a gente sempre fez, tá? A gente não consegue lidar com a morte como um conceito em si, a gente consegue congelar o tempo, né? É assim que a gente lida com a morte, é assim que a nossa sociedade faz. E aqui a última pegadinha, não dá para conservar. O tubarão, ele já sofreu vários problemas, ele está a todo momento, o pessoal tem que limpar lá o vaso, fazer um monte de procedimento químico para restaurar ele. Acho que tem que até trocar o tubarão de tempos em tempos, tá bom? Porque não tem como preservar. Se ele tivesse escolhido fazer isso em pedra, talvez funcionasse melhor, mas ele não quer fazer isso. Porque boa parte da arte contemporânea tem essa brincadeira também, que a arte precisa durar para ela valer. Inclusive, não sei se você sabe, mas se você usa um material de duração muito curta, né? Sei lá, você faz desenhos a caneta Bic. Parabéns, cara. Sua obra nunca vai valer muito pelo simples fato que aquilo não vai durar com o tempo. Tá? Então, o que acontece? Ah, ao você fazer uma arte que não é possível de preservar, você simplesmente torna ela anticomercial. Sim, o tubarão foi vendido por alguns milhões de dólares, é claro. E o comprador agora tem uma grande despesa para tentar preservar essa coisa funcionando. Mas talvez a gente esteja perdendo ponto. Talvez a ideia da arte ter que ser coisas congeladas e guardadas no museu para todo sempre, talvez esteja travando a própria inovação artística, né? Talvez a gente tenha que adotar como outras culturas fazem, né? Obras de arte são efêmeras, você a usa no momento e já a destrói, tá bom? Ou seja, talvez essa seja uma solução também para vários outros problemas da nossa vida, né? Talvez a pior maneira de se lidar com a morte é tentar congelar ela de alguma maneira. Bom, são algumas reflexões aqui. É, a brincadeira está com vocês, tá? Vocês têm que pensar sobre isso. E eu tenho que pensar seriamente, talvez usar uma fantasia de tubarão para ver se alguém vê alguma coisa aqui. Mas vamos lá, né? Tá certo? É isso. E mais uma vez não consigo apertar o botão que termina o vídeo. É ridículo, né? Vamos lá.